Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje irei falar sobre a relação entre parâmetros de torque e velocidade na transmissão por engrenagens, certo? E para essa aula eu coloquei os seguintes objetivos. Primeiro, relação entre força linear de entrada e torque de saída em mecanismos mecatrônicos. Na sequência, relações matemáticas entre força linear e o torque. E por fim, a definição de potência de entrada e a potência de saída em sistemas mecatrônicos de transmissão. Então, falando aí do torque, né? Um sistema de transmissão por engrenagens opera através do movimento de rotação. Portanto, o torque é definido como o produto da força mecânica linear pelo raio da engrenagem do sistema de transmissão. Então, aqui nós temos uma figura que representa bem isso, né? Injeta uma força numa engrenagem de certo raio e ela gira, tá? Essa rotação com uma certa força, né, injetada, né, tangenciando a engrenagem é o que nós definimos como torque, tá? E matematicamente, a força linear é torque dividido por raio, tá? Essa força é dada em newtons. Portanto, o torque, né, se eu passar aqui o raio multiplicando, é força vezes raio. Tá? Então, quanto maior o raio, maior o torque que eu tenho presente ali no sistema. Tá? Quanto maior a força, também eu consigo ter aí um torque que é diretamente proporcional. Aumenta a força, aumenta o torque. Aumenta o raio, aumenta o torque. Então, nós temos aqui dois parâmetros, né, que ao aumentá-los eu consigo aumentar aqui o meu torque. Legal. Pela terceira lei de Newton, temos o enunciado sobre ação e reação. Portanto, quando uma engrenagem transmite uma força em direção a outra engrenagem, surge também torque nessa segunda engrenagem, que é proporcional ao seu raio. Tá? Então, aqui nós temos um sistema de engrenagens, né? Eu tenho uma engrenagem menor, uma engrenagem maior. Eu posso entrar com movimento aqui, né, na engrenagem que seria a motora, né? Eu entro com F1. Essa engrenagem tem um raio 1. E na engrenagem 2, né, eu vou ter uma força F2. Né? E também tem um raio R2. Então, a relação aqui de torque, né, de engrenagem, seria basicamente, se eu relacionar que o sistema aqui não tem perda nenhuma, né, então tenho força injetada na primeira engrenagem, seria a força que eu teria de resposta na segunda engrenagem, né, o sistema sem perdas nenhuma. Então, aqui nós teríamos o seguinte, ó, torque dividido por raio 1, que seria F1, é igual ao torque 2 dividido por raio 2, que seria o F2. Tá? Então, essa relação aqui é uma relação interessante que nós temos aí para as engrenagens e a gente deve levar em consideração, né, quando a gente quer dimensionar aí em termos de torque. Outro conceito muito importante é a potência, tá? A potência de um sistema mecatrônico, né, ou sistemas aí que a gente vai adotar em manipuladores robóticos, ela pode ser definida como o trabalho mecânico realizado por uma unidade de tempo. Tá? Então, matematicamente, o que seria, né, isso daí? Seria o torque vezes a velocidade, só que a gente está trabalhando com rotação, né? A gente trabalha com motores, então é um deslocamento angular por unidade de tempo, né? Seria aqui radianos e aqui seria segundos. Então, unidade de velocidade angular seria radianos por segundo, né? Se eu multiplicar essa variação pelo torque, nós temos a potência em watts. Então, se a gente pegar essa fórmula, o que representa cada coisa, né? O T maiúsculo é o torque aplicado ao sistema de transmissão, né? Ou a resposta também, né? Se a gente estiver falando da engrenagem movida. O Δθ seria a variação angular, referente à rotação da engrenagem. E o ΔT é a variação temporal, no qual ocorre o giro completo da engrenagem, tá? Então, nós temos ali uma variação de ângulo num certo espaço de tempo. Se eu multiplicar pelo torque, eu tenho a potência
do meu sistema de engrenagens em watts, tá? Ou quilowatts, dependendo aí da unidade, né, que a gente está trabalhando, em seus múltiplos, né? A potência de um sistema de transmissão mecatrônico pode ser definida também em função da velocidade angular, né? Como a gente já viu, velocidade angular é ΔT dividido por ΔT, né? Então, Δθ seria o quê? Seria em radianos, ΔT seria em segundos, por exemplo, radianos por segundo, conforme eu já disse. E essa é a unidade clássica de velocidade angular, que é representada pelo ômega, né? Então, se eu pegar a fórmula de potência, já definida aí previamente, né, nós temos torque vezes a variação angular no tempo, que é basicamente, quem que é isso daqui? Isso daqui é justamente velocidade angular, né? Então, o nosso ômega. Então, a fórmula final aí que a gente adota para projeto seria potência igual torque vezes velocidade angular. Isso daqui é a potência mecânica, tá, do sistema. Potência mecânica até que a gente adota quando a gente está trabalhando em máquinas elétricas, nós temos essa relação, né? Eu já comentei com vocês aí as características do sistema de acionamento hidráulico, pneumático e elétrico, né? O elétrico é basicamente um sistema de conversão eletromecânica, onde eu tenho injeção de energia elétrica e tenho uma resposta em termos mecânicos, de velocidade e de força, né? Que no caso aqui é representado por torque, porque nós temos a rotação de engrenagens. Falando um pouco agora ainda da definição matemática, né, da potência, nós temos o seguinte, ó, a velocidade angular ela apresenta relação inversa ao período para a rotação completa, né, ou seja, 2π radianos, conforme é representado aqui abaixo. Tá? Então, nós podemos representar a velocidade angular por 2π dividido por período ou ainda 2πf, né, que seria a frequência dada em Hz. Se eu multiplicar Hz por 2π, eu chego aqui em radianos por segundo. Como em sistemas de transmissão adota-se uma rotação completa para análise, a velocidade angular ela fica apenas em função do período ou da frequência. Tá? Então, isso daqui é algo importante, né? Por quê? Porque eu pego 2π, né? Para a fórmula, ele é constante. Então, se a gente parar para pensar que ele é uma constante, nós temos que analisar no círculo trigonométrico o que seria 2π. Seria equivalente a 360 graus, ou ainda um giro completo. Então, o que está sendo dito aqui, né, colocado em destaque, é justamente isso. Nós analisamos sempre em função do período ou frequência. Por quê? O período ou a frequência, eles estão definindo justamente o tempo ou o número de ciclos, né, por unidade de tempo. E o período, de forma mais clara, ele vai definir o tempo que leva para ocorrer uma rotação completa, ou seja, 2π radianos. Por isso que nós temos que nos atentar para isso, tá? Então, eu posso utilizar aqui 2π dividido por período, ou 2π vezes frequência, tá? Isso daqui colocado na formulinha da potência seria basicamente o torque, que multiplica 2πf agora, isso daqui é dado em watts, ou seja, esse T aqui seria de torque, tá? Não seria de período, é importante não confundir. Aqui é torque vezes 2π, né, que seria constante, vezes frequência, ou seja, eu tenho torque vezes Hertz, né? O torque aqui é dado em Newton metro, a unidade, o Hertz seria 1 dividido por segundo. Né? Então, se a gente parar para analisar aqui, a potência ela fica relacionada diretamente com a frequência ali em ciclos por segundo, né, de um determinado movimento, vezes aqui a força desse movimento com uma constante aqui que é 2π radianos, está multiplicando. Então, essa seria a fórmula mais clara, talvez, né, que relaciona o movimento, a velocidade daquele movimento com a força, né, empregada ali naquele movimento. E quando eu tenho a velocidade com a força, nós temos a definição de potência, que para a mecânica aí é uma variável muito importante, né?
a ser levado em consideração, já que a gente trabalha muito com determinação de potência mecânica ou potência elétrica, né? E quando falamos de acionamento, temos normalmente algum tipo de conversão eletromecânica, isso faz com que nós tenhamos que compreender bem essa variável, tá? Então aqui para elucidar o conteúdo de hoje, eu trouxe um exemplo de cálculo, tá? E nesse exemplo nós temos o seguinte caso. Considere um sistema de transmissão por engrenagens com potência de entrada de 10 kW, tá? Ou seja, 10.000 watts de potência de entrada. A força mecânica que está sendo aplicada ali é de 15.000 newtons, tá? Bastante, né? Sabendo que o eixo tem 20 milímetros de diâmetro, determine a velocidade angular na ponta do eixo. Então aqui nós temos a fórmula de potência, temos a fórmula de força, né? Aqui eu tenho o torque, tá? Então consigo substituir aqui esse parâmetro nessa formulinha, já que foi dado aqui não o raio, né? Mas foi dado o diâmetro, o diâmetro se eu dividir por 2 eu tenho o raio, a força foi dada, e o torque aqui na fórmula eu consigo determinar por essa formulinha aqui de força linear, né? Que relaciona o torque com o raio. Com isso, depois eu posso calcular a velocidade angular substituindo aqui na fórmula de cima. Tendo o torque e a potência que já foi dada, eu calculo o ômega. Então, legal, isolando aqui o torque, né, vai ficar força vezes raio. O raio em metros, a força em newton, então nós temos como unidade de torque newton-metro. E o raio para nós é basicamente o diâmetro dividido por 2, né? Então 20 milímetros dividido por 2, 20 10 menos 3 por 2, né? A gente vai trabalhar em metros, nós temos 0,01 metro. Legal, então o que acontece? Se eu pegar aqui o torque e multiplicar a força pelo raio, né, que a força é 15.000, né, o raio é 0,01, eu chego em 150 Nm, certo? Então 150 Nm, se eu substituir aqui na fórmula de potência, potência de entrada aqui do sistema era 10 kW, portanto 10 vezes 10 a terceira, que é igual ao torque, né? Que agora já calculado, 150 Nm, vezes a velocidade angular em radianos por segundo. Então, se eu isolar a velocidade angular, fica 10.000 dividido por 150, que resulta em 66,67 radianos por segundo. Certo? Então, essa é a velocidade que eu tenho para o sistema, tá? Quando eu tenho uma força aplicada de 15.000 newtons na entrada. Porém, que resulta num torque de 150 Nm. Tá? Torque de 150 Nm. Então, essa força absurda, quando a gente leva em consideração que o eixo tem um diâmetro ali de 20 milímetros, puxa, é uma força que acaba sendo reduzida. Agora, se eu aumento o raio, né? Quanto mais eu aumento aqui esse diâmetro e por consequência o raio, mais eu aumento o torque. Porém, eu mantenho constante aqui essa força mecânica, tá? Então, isso daqui é um ponto interessante. Na próxima aula a gente vai compreender melhor a relação torque e velocidade em termos de transmissão de movimento. Aqui a gente estudou mais as definições mais básicas ali de torque no sistema de transmissão mecânica. E aqui, utilizando a fórmula, nós conseguimos identificar a velocidade, né? Ó, velocidade de 66 quando eu tenho um torque de 150. Mas na transmissão de movimento a gente vai começar a perceber uma coisa interessante, né? Eles têm uma relação inversamente proporcional, graças a essa definição aqui de potência, tá? Mas isso é um assunto que eu vou abordar na próxima aula, porque para a aula de hoje eu vou ficando por aqui. Certo, turma? Então é isso. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe lá suas perguntas
no Teams, né? Coloque suas dúvidas, tire print de tela, pode mandar áudio, foto do caderno, né? Das suas anotações aí, que vocês acharem pertinente para que eu possa esclarecê-los aí na sequência. Ok? Agradeço a todos, desejo bons estudos e até a próxima.